Olha que bacana. Olá, amigos do Sol Servidores Online, você já me conhece, eu sou o William de Lima e com outros amigos, com muito mais amigos, nessa corrente do bem de amigos para sempre, fazendo cada vez mais, vivendo de cabeça erguida e fazendo novos amigos, resgatando antigos amigos, conquistando novos amigos, devemos a ti, Piracicaba, que nos acompanha. E olha que bacana, hoje eu tenho prazer de receber novamente, aqui no Sol Servidores Online, a vereadora eleita pelo PT em Piracicaba, a Rai. Rai, tudo bem? Maravilha? Tudo bem, De Lima. Que prazer estar aqui novamente com você. Ah, você está feliz, né? Bom, nós trabalhamos bastante, né? Nós estivemos aqui no decorrer da campanha, que foi um espaço legal para a gente também falar das nossas propostas no decorrer da campanha, foi um espaço de divulgação das nossas propostas, e retornar depois de eleita, mandato este que eu quero agradecer a você, cidadão, cidadã, piracicabana, que confiou nas nossas propostas e deu o seu voto de confiança, conferindo a nós um mandato que nós queremos exercê-lo para atender, fiscalizar as ações do Executivo, de modo que aquelas propostas que são de interesse da população possa ser atendida na sua integralidade. Nós buscaremos todos os esforços, todas as articulações para que a população seja atendida nas suas necessidades. E eu quero agradecer muito a sua contribuição, o seu voto, o seu apoio, para que nós estejamos aqui conversando com o De Lima e traçando os novos passos para essa nova jornada que é o exercício do mandato. Legal. Rai, então parabéns mais uma vez, parabéns pela vitória. Eu costumo dizer, eu brinco na abertura, eu falo, você já me conhece porque eu sou o que eu sou e o pessoal sabe como eu sou consanguíneo, sou ariano e amo, odeio, então eu sou autêntico. Mas eu costumo dizer que, se você me permite, e eu sei que você me permite um juízo de valor, porque o internauta que nos acompanha, ele permite, porque ele sabe como que é a cara desse programa, é uma conversa entre amigos, porém, sempre dizemos a verdade. Nós não falamos aquilo que você quer ouvir, muitas vezes aquilo que você precisa ouvir. Somos amigos, ainda que de virtual, mas verdadeiros. E eu costumo dizer que no período eleitoral, assim, vamos ser mais sutil, não existe época melhor para conhecer quem foi um candidato, seja a prefeito, a vereador, do que nos dias pós-eleições. Porque durante o período eleitoral, há muito lobo em pele de cordeiro. E pós-eleições, há alguns cordeiros em pele de lobo. E aí eu falo por quê? Porque, Rai, você esteve aqui antes das eleições e você está aqui depois das eleições. Teve pessoas que estiveram aqui antes e perderam e não quiseram voltar. Mudou. Teve pessoas que estiveram aqui antes e ganharam e também não quiseram voltar, porque não precisavam mais do internauta que nos acompanha. E há pessoas de caráter, pessoas de índole, e aí eu preciso expor o meu juízo de valor, pessoas de cabeça erguida que estiveram antes e retornam. E você, nesse momento, é uma dessas pessoas que, independente, eu sei, porque eu sei que posso dizer, que independente do resultado, você retornaria, de cabeça erguida. E você retorna hoje para o Sol e retornará dia 1 de janeiro, né? Dia 1 de janeiro, para o Poder Legislativo. Olha, assim, quando a gente vai para a rua fazer a campanha e mostrar a nossa cara e pedir o apoio da população, nós estamos assumindo um compromisso publicamente. Nós estamos indo para a rua e pedir o apoio e assumindo um compromisso. Se não eleito ou eleita, nós precisamos ser grato e grata por ter
tido essa oportunidade de ter conversado com cada uma das pessoas nas ruas e externado os nossos pontos de vista. Talvez algumas pessoas, por exemplo, acabam as eleições, ela precisa retomar os seus trabalhos e aí elas saem da rua, porque elas estão liberadas nesse processo para fazer as suas campanhas. Mas eu acho que é importante a gente ter essa gratidão e retornar na medida do possível. Obrigado, Rai. Eu acho que é importante isso. E eu digo isso, e eu falo isso de cabeça erguida, porque a minha militância, ela não é só quando eu sou candidata e eu estou no exercício desta ou daquela função pública. A minha militância, ela é contínua e permanente. Eu sou uma militante dos movimentos e das causas sociais. E eu venho dessa trajetória. Então, eu vir aqui, Delima, não é senão o dever de ofício é retornar a esta casa e dizer, olha, conta comigo. É a Rai sendo a Rai, para quem conhece a Rai. Isso. Obrigado, Rai. Obrigado. Seja sempre bem-vinda. Tenha no sol, tenha sempre o seu lugar certo ao sol. Perfeito. Sabe o que eu queria perguntar para você? Você já foi vereadora, aliás, você já disputou uma eleição, e ganhou, 88. Você já disputou uma reeleição e ganhou 92. Isso. E depois você acabou perdendo, né? É natural, é a regra do jogo, é o momento. E você consegue também agora um dos feitos e aí eu queria saber de você isso, porque para mim eu acho que é muito difícil um ex-vereador retornar, né? E você já passou por esses 3 processos de forma bem sucedida. Você venceu, você foi reeleita e após uma derrota, você retorna, tipo assim, a revanche, a vitória. O que é mais difícil, ganhar, se reeleger ou retornar? Olha, quando nós fizemos o planejamento da nossa campanha, assim, organizando a campanha, eu disse, olha, um dos dificultadores é o retorno. Porque as pessoas conhecem as qualidades, mas também conhecem os defeitos. E nós não somos perfeitos, nós temos defeitos. E com certeza, muito daquilo que nós gostaríamos de fazer também não fizemos. E as pessoas criam uma certa frustração. Então, essa era uma dificuldade. E eu sei também que, por exemplo, agora nesta campanha, muitas pessoas diziam, a Rai não volta, porque o retorno é muito mais difícil. Mas por incrível que pareça, Delima, quando eu saí na campanha, teve tantas manifestações de apoios, assim, eu percebi que tinha uma alegria e um envolvimento na nossa campanha, que eu fui acreditando que retornaria à Câmara e retornaria num outro patamar. Muito diferente daquele de 88 e muito diferente de 92. Porque tem uma longa trajetória aí de 30 anos, se considerar 97 Sim. quase 30 anos, então tem uma longa trajetória, seja de experiência acumulada e de entender melhor o processo. Então eu vou com esse acúmulo de experiência conversar com as pessoas. E eu fui muito bem recebida, fui acolhida, fui estimulada e assumi compromisso com aquelas pautas que nós defendemos. Rai, você sente o peso da reconquista de espaços perdidos pelo Partido dos Trabalhadores em Piracicaba? Porque você é hoje a única representante em cargo eletivo aqui na cidade, no Poder Municipal, tem a Bebel, mas é na esfera estadual, né? E você é da velha guarda, você é do partidão, do pessoal de rua, de militância, sabe, de base. Você vem da construção dos alicerces do Partido dos Trabalhadores. Você sente o peso em retomar esse espaço? Bom, eu acho primeiro assim, eu quero falar que tem uma criminalização contra o PT, contra o Partido dos Trabalhadores. Mas eu fui de coração aberto conversar com a população, seja para receber as críticas, seja para receber os elogios. E eu recebi muito mais elogios do que críticas. O PT é uma força política importante na sociedade
ele perdeu espaço em razão dessa criminalização ocorrida nesse último período. Aí não preciso aqui dizer o que aconteceu, mas eu vejo que o PT ele foi criminalizado muito mais pelos acertos do que pelos erros. Eu, pelo menos, avalio dessa natureza. E tem uma responsabilidade atribuída a mim no retorno à Câmara, que talvez até essa vitória ela seja em razão dessa questão, porque assim, como nós temos um acúmulo de experiência, não com os outros companheiros, porque por exemplo, o companheiro Valdemar, o companheiro Ronaldinho, o Botão e outros, né, toda a chapa de candidaturas à vereança que nós tivemos, cada qual com a sua militância lá no seu cotidiano. Quem tem um acúmulo maior sou eu. Talvez eu seja mais experiente da Câmara de Vereadores, seja em idade, seja também de militância. Eu tenho essa responsabilidade, mas o PT, o Partido dos Trabalhadores, sabe que pode contar com o meu compromisso e com a minha responsabilidade política e partidária. Você é fiel ao partido, né? Sou. Você não teve momentos de idas e vindas. Não. Por isso que eu falo que você é da velha, da velha guarda do partido, da época que se pagava o bottom, né? Pagava o voto e nós fizemos campanha agora nos mesmos moldes do passado. Não fizemos nenhum tipo de campanha de dar coisas para as pessoas. Nós, na verdade, assumimos compromissos, fizemos uma campanha muito modesta, mas com muitas pessoas envolvidas nesse processo. A nossa campanha foi uma campanha que despertou uma esperança, uma alegria, uma vontade de exercer a política. E eu acredito que o nosso mandato será uma expressão dessa força tão positiva. E eu quero estar lá no bairro, nós queremos retomar a reorganização, o fortalecimento e a reorganização do Partido dos Trabalhadores e a sua relação com as bases sociais. E o mandato é um instrumento. 2024, o partido promete? Promete e vem, eu acho que já estas eleições com a candidatura do professor Adelino, ela já expressou uma vitória, porque se você considerar o processo eleitoral que nós estivemos inseridos nessas eleições, é um processo extremamente vitorioso. Nós estávamos fora das articulações políticas, o professor Adelino exerceu um papel protagonista nesta retomada, é uma força política, né? O PT passa a ser uma força política respeitada na sociedade, e aí o professor Adelino teve um papel protagonizador nesse processo, e a eleição da RAI vem coroar esta vitória do Partido dos Trabalhadores nessas eleições. Há quem dizia que o PT estava morto e que não teria nenhuma condição de eleger um vereador, e estamos aí mostrando que o PT tem força, tem militância, tem garra e tem compromisso com a sociedade, e nós faremos espelhar isso nas nossas ações lá no Legislativo, seja cobrando, seja articulando com os nossos pares, seja discutindo nas comunidades as reivindicações da população e as nossas pautas, porque nós precisamos fazer a pressão, de Lima, eu tenho falado, de fora para dentro. A gente legal, espera aí. Muito, muito bacana o que você fala agora, Rai, porque é o que eu queria perguntar, e essa é a minha última pergunta. A sua formação é jurídica, você é advogada, então você sabe como que funciona uma lei, como que se dá o processo de elaboração de leis, tudo, então, até de execução, né? Ou seja, conhece o ordenamento jurídico. E você foi muito feliz quando você fala que você traz para a Câmara novamente uma experiência, a experiência de quem sabe como que a casa funciona. O que eu queria saber de você, assim, é muito pessoal essa pergunta. Por quê? Porque nós tivemos... Saia justa. Nós tivemos
Na verdade, eu queria fazer isso para todos os presidentes de partido, sabe por quê? E para todas as autoridades eleitas. Nós tivemos aí quase 500 candidatos a vereadores. 549. Né? 549, obrigado pelo número exato. Mais de 549 candidatos a vereadores. E eu tive a oportunidade de assistir ou de ouvir propaganda eleitoral na TV ou no rádio. E eu me surpreendi, assim, eu sou bacharel em Direito, eu sou servidor público da Guarda Civil há 22 anos, e a gente sabe como que funciona, nós não somos melhor do que ninguém, mas nós sabemos como que funciona a Casa de Leis. Sim. Né? E no meu, mas nós vimos alguns candidatos a vereador falando, se eu for eleito, eu vou tapar o buraco da rua. Se eu for eleito, eu vou dar mais vaga na creche. Assim, propostas de executivo e não de legislativo. Como que você que tinha a experiência, eu como cidadão, homem comum, homem mediano, cidadão, ficava horrorizado com certas propostas de candidatos a vereadores, o que demonstrava nenhum conhecimento do papel do vereador, né, porque eram propostas do executivo. Né? Quem faz, acontece, amplia a vaga, tapa o buraco, é o poder executivo. O poder, e aí eu falo, eu vou tentar ser elegante, eu falo que a nossa Casa de Leis, ela peca, porque o poder legislativo é fiscalizador. E se existe alguma falha no executivo é porque não foi feito direito. Se não foi feito direito, é porque ninguém fiscalizou. Assim, na Guarda nós temos um plano de carreira. E nós temos os nossos superiores hierárquicos que funcionam não apenas como um fiscalizador, mas um agente facilitador. Está tudo bem para você executar o serviço, você precisa de alguma coisa? E quando há algum deslize, para fiscalizar, para não permitir deslize. Se o executivo falha, se o executivo é condenado, se o executivo tem improbidade, se deixa a desejar, eu acho que faltou fiscalização. Como que você administra assim, essas propostas de alguns candidatos a vereador que queriam fazer o papel do executivo, pelo menos, né? Assim, eu quero aqui dizer que o papel do legislativo, ele é um papel preponderante na aprovação de leis que vem atender e tem um impacto na sociedade como um todo. Esse é o nosso papel. E nós temos um papel de fiscalizador. E se você analisar o legislativo, mas não é só o legislativo de Piracicaba, o legislativo como um todo, ele tem uma inversão de valores, que ficou o legislativo apêndice do executivo. E Piracicaba, no último período, não teve autonomia e independência para exercer o seu papel de legislador e fiscalizador do executivo. Nós podemos fazer uma indicação para tapar o buraco, cortar o mato, nós podemos fazer isso, mas quem vai executar esse trabalho é o executivo. E o executivo não funciona sem que a autorização do legislativo lhe dê os poderes para ele atuar. Esse é o nosso papel. Então, aquela candidatura que de repente veio ser eleita e que vem com essa proposta, por exemplo, com propostas, eu vou fazer, por exemplo, atender as pessoas que estão com problema de saúde, eu vou distribuir cesta básica, eu vou fazer isso. Olha, gente, o legislativo, ele tem um papel decisivo e importantíssimo para que nós tenhamos autonomia e façamos a fiscalização a miúde, com lupa, das ações do executivo. Para isso, eu quero aqui exercer o meu mandato com esse comprometimento de fiscalizar as verbas, para onde estão indo, que prioridade, quem está sendo atendido, como está sendo atendido. Acho que a gente precisa fazer isso. Nós temos que fiscalizar as licitações, como são feitas, nós precisamos ter um olhar clínico, porque ali pode estar também determinadas questões que não atendem aos interesses da população como um todo. E tem esse dever, essa obrigação, que é
propor leis que autorize o executivo a determinadas ações. E aí, como tem um limite, nós não podemos propor leis que criem despesas para o executivo, é inconstitucional fazer isso, mas nós podemos fazer o inverso. Nós podemos fazer muitas audiências públicas e das audiências públicas nós saímos com projetos de leis para que o executivo, e nós apresentamos com a força popular lá para o executivo, para que o executivo remeta ao legislativo e nós aprovemos. E para isso, nós precisamos estabelecer relações com os nossos pares, para que eles também venham conosco nesse sentido, porque o parlamento é o espaço do diálogo, do debate, das discussões, e nós queremos promover isso. Que também é outra questão que deixou de existir no legislativo. Não tem o debate político, não tem as discussões políticas de temas importantíssimos e relevantes para a sociedade. As pessoas se omitem a fazer isso. E por que isso? Isso dá trabalho, dá você fazer enfrentamentos, é você divergir do senso comum. Então a gente vai precisar. Nós vamos sair do conforto. Sua experiência. Na zona eu não sei conforto. quem vai ser o próximo prefeito de Piracicaba, mas a sua experiência na Casa de Leis. Pelo que eu estou aqui eufórico, assim, porque eu já vi que você vem com pique total para dar trabalho. Você promete trabalho para o próximo prefeito? Olha, eu sou uma vereadora, tenho um comprometimento com a sociedade, serei oposição, e aí ambos os candidatos a prefeitos que estão aí estão em campos opostos ao que eu defendo, e nós seremos oposição. Todavia, nós não vamos fazer oposição por oposição. Nós vamos fazer oposição propositiva. Aqueles projetos que nós temos divergências, nós vamos propor alternativas, modificações de modo que atenda ao conjunto da população. Esta Câmara que ora termina, essa legislatura que ora termina, não tem autonomia sequer para apresentar emendas para melhorar os projetos de lei que vem do Executivo. E aí eu espero contar com os meus pares na Câmara para que nós possamos ter autonomia e independência do Executivo. Porque o Legislativo não pode ser apêndice do Executivo. Nós precisamos buscar essa autonomia. E para isso nós temos que agora já fazer essa discussão da composição da mesa. A mesa não pode ser submissa, a mesa diretora, submissa ao Poder Executivo ou outras forças que a gente sabe que tem. Mesmo os cargos internos da infraestrutura da Câmara, nós temos que pensar, não pode estar a serviço de forças externas ao Executivo, isso tem que estar a serviço do Legislativo local e para atender a demanda local e não para defender ou apoiar que vem de apoio desse ou daquela deputado estadual ou sei lá qual força política. A gente precisa discutir isso, porque a Câmara de Piracicaba tem estado amordaçada. Ela está amordaçada, não tem voz própria, não tem vida, não propõe, não discute, não entra na polêmica. E nós precisamos. A sociedade vai mudar de valores, vai mudar o seu patamar em que se encontra a partir do momento que nós enfrentamos e discutimos e construímos forças para mudar os valores culturais, sociais da nossa sociedade, para avançarmos do ponto de vista dos direitos dos cidadãos e cidadãs sejam atendidos. Nós precisamos fazer com que as pessoas exerçam cidadania e façam isso sem destemor. A gente precisa fazer isso. Já vi. Piracicaba não será a mesma. Rai, parabéns, um bom retorno. Eu acho que Piracicaba precisa, num momento difícil como esse, do melhor do seu povo, do melhor das suas autoridades. Parabéns, um bom retorno à Casa de Leis, a um tão importante Poder Legislativo Municipal. E eu quero reiterar, obrigado pelo retorno ao sol também, né? Você esteve aqui antes e veio de cabeça erguida, você retorna aqui para o sol. Tenha sempre
um cantinho no sol, no seu coração, pois aqui você terá sempre as portas abertas. Obrigada, Adelima, obrigada a esse Espaço do Sol, obrigado, servidor, servidora. Olha, conta comigo na luta que vocês travarão neste momento de impedir a reforma administrativa que está em curso no Congresso Federal. Conta comigo como uma aliada e assim como eu quero agradecer a cada um que apoiou esse projeto, esta luta que nós travaremos na legislatura 2021-2024. Eu sou uma aliada de você, companheira, companheiro, que está lá na luta por defesa, por uma vida digna. E aí eu quero, não medirei esforços e também serei incansável na defesa dos direitos das trabalhadoras e dos trabalhadores. Obrigado, Rai. Obrigado, Piracicaba. Obrigada, Piracicabano, obrigada. bebemos a ti.